eu vou falar sobre a solidão e sobre como algumas pessoas se sentem bem quando estão sós, enquanto outras se sentem muito mal na mesma situação. Existem pessoas que constroem ao longo de suas vidas uma rede de relações muito pequena, geralmente restrita à própria família. O desenvolvimento da inteligência espiritual, o nosso caminho existencial, é uma trilha individual e solitária, e caberá somente a mim trilhá-la. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a solidão e sobre como algumas pessoas se sentem bem quando estão sós, enquanto outras se sentem muito mal na mesma situação. Inicialmente, eu considero oportuno falar sobre alguns fatores importantes na compreensão da solidão. O primeiro deles consiste na construção de uma rede de relações sociais. Existem pessoas que constroem ao longo de suas vidas uma rede de relações muito pequena, geralmente restrita à própria família. E essas pessoas têm a propensão muito maior a sentirem solidão em algum momento de suas vidas. O segundo fator diz respeito à percepção da solidão. Existem pessoas que construíram uma rede de relações sociais ampla ao seu redor. Contudo, quando essas pessoas estão ocasionalmente sozinhas, geralmente dentro de suas casas, elas se sentem sós. Elas se auto-percebem solitárias, muito embora as outras pessoas só não estejam dentro do seu campo visual. O terceiro fator diz respeito à sensação de prazer ou de desprazer decorrente do fato da pessoa estar só. Existem pessoas que sentem prazer, que se sentem bem quando estão sós. Mas quando esse estado dura muito tempo, o prazer pode se converter em desprazer. E nós vamos analisar o porquê que isso acontece. Em razão do prazer ou do desprazer que a pessoa sente quando está só, costuma se chamar de solidão, quando a pessoa se sente mal quando está só, e de solitude, quando a pessoa se sente bem na mesma situação. Uma das correntes da psicologia que muito me ajudou a compreender melhor sobre a solidão foi a Gestalt terapia, através de um dos seus principais conceitos, que é o de ciclo de contato e de retraimento. Segundo esse conceito, todo organismo oscila constantemente entre a necessidade de estar em contato com os outros e a necessidade de recolhimento, de retraimento. Portanto, todos os seres humanos precisam equilibrar constantemente a necessidade de estar em contato com as outras pessoas, com os outros elementos do mundo, e a necessidade de recolhimento, de retraimento, de estar em contato consigo mesmo. A gradação dessas necessidades varia de pessoa para pessoa. Pessoas mais extrovertidas costumam ter uma necessidade maior de contato com as outras pessoas. Por outro lado, pessoas mais introvertidas costumam ter uma necessidade maior de recolhimento, de retraimento. Contudo, segundo teóricos como, por exemplo, Carl Jung, para que o ser humano se desenvolva integralmente, ele precisa desenvolver características opostas às dominantes. Segundo esse raciocínio, uma pessoa extrovertida precisa desenvolver a sua introversão, enquanto uma pessoa introvertida precisa desenvolver a sua extroversão. Diante de tudo que foi dito, a gente pode concluir que existem espécies diferentes de solidão. E eu vou destacar 3 espécies que eu considero mais importantes. A primeira delas é a solidão que decorre da fixação no contato com os outros, da desconexão consigo mesmo. São pessoas que só conseguem se sentir bem quando estão em contato com as outras pessoas. Essas pessoas
não suportam estarem sós, não gostam de ficar na própria companhia. Essas pessoas, em geral, não desenvolveram suficientemente o amor próprio. Elas são muito dependentes do contato com as outras pessoas e elas se auto-percebem sós, quando as outras pessoas não estão no seu campo visual. Portanto, elas precisam aprender a gostar da sua própria companhia. Além disso, o medo de ficar só, que geralmente acomete essas pessoas, é muitas vezes decorrência de experiências traumáticas vividas na infância, relacionadas a desamparo e a abandono. Uma segunda espécie de solidão é que decorre da fixação no retraimento, da desconexão com as outras pessoas. Pessoas dessa espécie não se sentem solitárias quando estão sós, porque elas gostam da sua própria companhia. Isso ocorre, por exemplo, com pessoas altamente intelectualizadas, que por gostarem tanto de ficarem sós, acabaram desenvolvendo uma dificuldade de construir relações com as outras pessoas. Essas pessoas precisam desenvolver o amor pelos outros, porque elas até podem se sentir bem quando estão sozinhas. Mas se essa solidão durar um tempo muito prolongado, é muito comum que o prazer se converta em desprazer, que as pessoas acabem se sentindo mal diante da falta do convívio social. A terceira espécie de solidão é a que decorre da desconexão consigo mesmo e com as outras pessoas. Essa é a forma mais grave de solidão, porque a pessoa não consegue se sentir bem com a sua própria companhia por não ter desenvolvido o amor próprio. Além disso, ela não conseguiu também construir relações com as outras pessoas porque ela não desenvolveu a sua capacidade de amar os outros. Portanto, essa forma de solidão é tão grave, é tão séria, que ela não raras vezes acaba desembocando em depressão. E dito isso tudo, vocês podem me perguntar: Daniel, como é que a gente pode lidar com todas essas espécies de solidão? No vídeo de hoje, eu vou dar 4 dicas que eu considero muito úteis para que a gente possa lidar com a solidão. A primeira dica consiste em desenvolver o amor próprio. Para que a pessoa não se sinta mal quando estiver sozinha, ela precisa desenvolver o prazer de estar com a sua própria companhia. Aqui no canal, eu produzi uma série de 9 vídeos, todos falando sobre várias dimensões do amor próprio. E se você se sente muito dependente das outras pessoas, se fica muito mal quando está sozinho, eu sugiro que você assista esses vídeos. Mas aqui eu já posso dar 2 pequenas dicas. A primeira delas é estar em contato com a natureza. Eu, por exemplo, toda vez que estou em contato com a natureza, eu gosto de ouvir música ou às vezes estar em silêncio. E nesses momentos eu sinto uma conexão profunda com toda a natureza, eu não me sinto sozinho. Uma outra dica consiste em desenvolver atividades que fluam de dentro de você, que você não precise de ninguém para desenvolver, como, por exemplo, desenhar, escrever, tocar algum instrumento ou fazer algum artesanato. Fazendo essas atividades, desenvolvendo essas atividades, você vai desenvolver o prazer de ficar consigo mesmo, fazendo algo que flua de dentro de você. A segunda dica consiste em desenvolver o amor aos outros. Para que a pessoa consiga construir relações ao longo de sua vida, ela precisa desenvolver a inteligência emocional e a inteligência interpessoal. Assim fazendo, ela vai desenvolver a capacidade de construir relações saudáveis ao longo de sua vida, diminuindo as chances dela se sentir solitária. E com relação às pessoas altamente intelectualizadas, eu não entendo que a inteligência leva necessariamente à solidão. Isso porque, da mesma forma que um professor ama os seus alunos e que o pai ama o seu filho, uma pessoa que desenvolveu a inteligência racional e a inteligência linguística de forma mais elevada que as outras pessoas, ela pode sim se relacionar de forma saudável com os outros, estimular o que os outros têm de melhor e focar no que os outros têm de melhor, contanto que ela desenvolva a sua capacidade de amar.
Além disso, uma pessoa verdadeiramente inteligente compreendeu que existem inteligências múltiplas, várias linhas de inteligência diversificadas. Logo, se ela desenvolveu algumas linhas de inteligência que socialmente são mais valorizadas, as outras pessoas podem ter desenvolvido outras linhas de inteligência. E, portanto, uma pessoa de fato inteligente desenvolveu a humildade dentro de si e se abre para o aprendizado que pode decorrer do contato com várias pessoas diferentes. A terceira dica consiste na expansão da consciência. Existem muitas pessoas que construíram uma vasta rede de relações saudáveis ao seu redor. E essas pessoas se sentem solitárias quando estão sozinhas em suas casas. Nesses casos, a expansão da consciência consiste em perceber que as outras pessoas só não se encontram no seu campo visual naquele momento, mas os vínculos afetivos estão lá, presentes, de maneira muito sólida. E, portanto, expandindo a consciência, a pessoa desenvolve a capacidade de sentir o amor pelos outros na ausência. E essa capacidade de sentir o amor na ausência talvez seja o tão falado amor espiritual. Ainda nesse ponto, é importante que a pessoa investigue se ela não passou por alguma experiência traumática em sua infância, relacionada a desamparo ou abandono. A cura dessas experiências traumáticas consiste em perceber que aquele sentimento de solidão, de desamparo, de abandono era adequado à situação na qual a pessoa se encontrava no passado, a criança que ela era. Contudo, atualmente, já que ela é um adulto, ela não precisa mais se sentir daquela forma. Ela dispõe de recursos para perceber a situação e para reagir a ela de forma diferente. E a quarta e última dica consiste em suportar uma dose de solidão que sempre estará presente em nossas vidas. Por mais que eu aprenda a me auto-amar e amar as outras pessoas, por mais que eu construa uma rede de relações afetivas ao meu redor, as minhas grandes dores, meus grandes desafios serão somente meus e caberá somente a mim enfrentá-los. Além disso, o desenvolvimento da inteligência espiritual, o nosso caminho existencial, é uma trilha individual e solitária e caberá somente a mim trilhá-la. Compreender bem isso e conviver com isso de forma confortável consiste em sinal de amadurecimento, em sinal de que estamos cada vez mais preparados para o grande encontro das nossas vidas, que é o encontro com o grande mistério, com a totalidade, a conexão profunda com a divindade. E esse encontro com o grande mistério, essa conexão profunda com a divindade, me remete ao Evangelho de Tomé, no qual Jesus teria dito: muitos estão diante da porta, mas somente os solitários entrarão na câmara nupcial. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que curtam ele e compartilhem com outras pessoas que vocês acham que estejam precisando ouvir essa mensagem. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.